Prontinho. Pronto. Tem gente que não tá conseguindo entrar. Pera aí. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se tá gravando direitinho, tá? Porque se vocês tiverem alguma queda na internet, alguma coisa assim, vocês conseguem rever a aula se tiverem alguma dúvida, tá bom? Como eu tava dizendo, a gente vai fazer agora 2 aulas de revisão. Essa aula, a Bruna tinha, no plantão da semana retrasada, ela tinha perguntado quais as dúvidas que vocês estavam tendo, né? Qual era o conteúdo que vocês queriam que a gente retomasse um pouquinho, o que ficou mais... Opa, tá. O que ficou mais de dúvida pra vocês? E verbo ganhou em disparada, né? Porque é um assunto bem complexo, bem grande, assim. E como a gente não tem... Ah, que bom, Bruno entrou! Uhul! Bom dia, Bruno! Deu tudo certo? Deixa eu colocar seu nome aqui na lista de chamada. Bruno Neves. Temos a Carol também. Bom dia! Então, agora estamos completos, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu trouxe o básico que a gente já tinha revisado, né? A gente já teve uma aula de revisão de português. E aí, se vocês quiserem, eu deixo o link lá no grupo. Assim que a gente terminou a... Opa! Fica tranquila, Raline. Isso. Meu Deus. Quem que falou que não vai conseguir a aula direito? Rayane, não se preocupa, porque se você não conseguir ver a aula direito aqui, a gente vai colocar no YouTube, tá bom? Então, pode ficar tranquila, não chora não. E vem comigo, se tiver alguma dúvida, a gente repete, não tem problema. Mas, enfim, vamos lá. Eu trouxe aquela telinha que eu já tinha passado na aula de revisão. Assim que a gente terminou a análise morfológica, a gente fez uma revisão zona sobre todas as classes gramaticais, inclusive verbos, né? E verbos é a classe gramatical, digamos, mais importante, tanto para análise sintática quanto para análise morfológica. Porque os verbos, eles expressam ação, né? Então, eles expressam uma atividade, expressam um movimento, vamos dizer assim. E aí a gente viu que os verbos eles podem estar em 3 categorias, que é a categoria da ação em si. Então, quando eu falo para vocês que você assiste a aula, né, o verbo assistir, você estuda, do verbo estudar, todas essas ações que a gente faz, então comer, pular, agir, sentir, são verbos, porque são ações. A gente também tem os verbos que são estados. Então, eu estou cansada, eu estou atenta, eu sou preguiçosa. Essas ações, que na verdade não são exatamente uma ação, não são praticadas por ninguém, são verbos também, mas são verbos que expressam um estado. Então, ser, estar, também são verbos, mas não são uma ação propriamente dita. E a gente também tem os verbos de ações da natureza, né? Então, ventar, nevar, chover, gear. Essas coisas, elas também são ações, são movimentos, mas não são movimentos feitos por ação humana, né? Então, quando venta, ninguém venta. A natureza, essa é uma ação da natureza que não tem um sujeito, não tem alguém que está realizando aquela ação, né? Mas também é um verbo, né? Verbo ventar, verbo nevar. Belezura até aqui? Deixa eu ver aqui o chat. Tranquilo, isso mesmo, gente. Calma, respira fundo. Vamos lá. Minha internet também não é das melhores, mas se estiver travando muito, vocês me avisam, tá bom? Que a gente tenta fazer alguma coisinha. E aí, para entender verbos, a gente viu que a gente precisa de 2 coisinhas. A primeira delas é entender o tempo que a gente está falando desses verbos. Então, a gente tem o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro, né? E a gente tem os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Tá, ok, isso tá claro, mas como que isso funciona?
O modo indicativo, ele está indicando algo, ou seja, ele está afirmando alguma coisa. Então, quando a gente utiliza o modo indicativo, que é o modo que mais aparece em conjugação verbal, que consequentemente mais aparece para vocês em exercícios, em provas, na ETEC, coisas assim, é porque ele está afirmando alguma coisa, né? Então, vamos lá. Se eu falo alguma coisa, né? Se eu falo o verbo estudar. Verbo estudar no presente, vamos pensar aqui que a gente está falando do tempo presente, presente do indicativo. Eu estudo. Tu estudas. Ele, ela estudam. Eu estou fazendo uma afirmação, né? O subjuntivo, por sua vez, ele traz uma ideia de incerteza, de desejo, algo que está no mundo das ideias. Então, se eu estudar, se eu falar, é alguma coisa que não é uma afirmação, entenderam? A gente já viu isso também na última aula. Nessa aula a gente não vai conseguir rever todos os tempos, mas se vocês lembrarem disso, que o tempo e o modo, eles basicamente falam o que é um verbo, falam sobre a conjugação do verbo, vocês vão tirar de letra os tempos verbais, porque eles são isso, a combinaçãozinha do tempo com a combinaçãozinha do modo. Então, quando você vê aquele nome super estranho de pretérito mais que perfeito, né? Que carambas que é pretérito mais que perfeito. Lembrando que passado e pretérito são sinônimos, é a mesma coisa, tá? Às vezes aparece, na maioria das vezes aparece como pretérito, mas pretérito é passado. É só um nome mais bonitinho para passado, né? Então, se você pensa pretérito, tá, ok. O tempo é passado. E aí tem pretérito mais que perfeito. É um pretérito que aconteceu, então ele é perfeito, né? Pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu e pronto. Eu falei. Pretérito mais que perfeito. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. É uma ação que aconteceu e ela aconteceu tão perfeitamente que outra já aconteceu, né? Então, quando minha mãe chegou em casa, eu já havia jantado, né? Então, a ação de jantar, jantado, né? Esse jantado está conjugado no pretérito mais que perfeito, porque quando a mãe dele chegou, vamos pensar que a mãe dele chegou às 7 horas da noite. Quando a mãe dele chegou, ele já havia jantado. Esse jantado está conjugado como se ele tivesse, por exemplo, jantado às 6 da tarde. Entendem? Então, quando uma ação passada, que foi às 7 da noite, aconteceu, outra, mais passada ainda, já tinha acontecido. Ficou claro? Confuso? Too much? Bom, ninguém está se pronunciando, então acho que está tudo sob controle. Mas então é isso, gente. Basicamente, os verbos eles são compostos pela composição do tempo e do modo. E aí eu trouxe um exercicinho aqui para vocês. Vamos ler junto. Tudo começou quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet. Ah lá, situação que é pesadelo de todo mundo aqui que está conectado aqui, né? E meu celular com um sinal fraco. Subi no telhado e ao conseguir sinal para o meu celular, a bateria descarregou. O mesmo ocorreu com o celular do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Quando fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica. E então, sobreveio o pavor absoluto. Aula de hoje. Redação. Tema. A situação mais apavorante da sua vida. Né? No português. Ai, que bom, Rayane. Meu Deus do céu. Uma pessoa falando que verbo é fácil. Isso alegra meu coraçãozinho. Mas vamos lá. O que esse texto ele tenta dizer? Ele expressa o quanto a gente necessita da internet de uma forma que quando acaba a internet ou quando a gente fica impossibilitado de acessar os nossos aparelhinhos, a gente não sabe o que fazer, né? E aí vem esse momento apavorante, porque a gente não consegue assistir uma aula, a gente não consegue entrar nas redes sociais para se distrair, ou a gente não consegue acompanhar o grupo de alguma coisa importante, né? Então, sempre lembrando como os textos, como os exercícios da ETEC,
eles trazem esses assuntos que são atuais, né, que são presentes na nossa vida. Por isso que a gente sempre fala, né, a importância de vocês estarem atualizados, estarem lendo, estarem atentos ao que está acontecendo ao redor de vocês, porque nesse caso, por exemplo, é uma coisa que a gente se identifica, né? É o que a gente conversou aqui no comecinho da... exatamente, coitado desse cara. É uma coisa que a gente se identifica aqui porque, poxa, se minha internet cair agora, vocês não conseguem assistir a aula, sabe? Mas a gente está vivendo muitas coisas esse ano no nosso país, no nosso mundo, que é desde questões ambientais a questões biológicas, da pandemia, questões políticas, e nada impede, ao contrário, muito provavelmente que essas questões vão cair em textos, em charges, em poesias, músicas, então sempre bom estar muito atento e atualizado com o que está acontecendo, tá bom? A partir desse texto, vamos para o exercício. Vamos lá. Releia os períodos retirados do Cartoon. Lembrando, esse exercício foi da ETEC de 2017, se eu não me engano. Quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet... esse é o trecho. Quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet. Ao analisarmos esses períodos, percebemos que o sujeito correspondente às formas verbais destacadas é oculto ou desnencial. Vamos lembrar, o que é um sujeito oculto? Né? Quando a gente teve aula de sujeito e predicado, a gente viu que o sujeito é a pessoa ao qual você fala alguma coisa, não necessariamente a pessoa que realiza uma ação, mas é a pessoa que o predicado está se referenciando, né? E o que acontece quando esse sujeito é oculto? Ele é oculto quando a gente sabe que ele existe na oração, no período, só que ele não está escrito. Mas como que a gente sabe que esse sujeito ele está ali? Como a gente sabe que esse sujeito existe e que ele só está oculto? Pelo verbo, né? Porque o verbo, ele sempre conversa com o sujeito, né? Então, vamos lá. O que esse enunciado está pedindo? Ao analisarmos esse período, percebemos que o sujeito correspondente às formas verbais destacadas é oculto. Ele já está falando pra gente que esse sujeito é oculto. Ele quer saber por quê. Então, vamos lá. Possui... Alternativa A, possui um verbo impessoal? O que é um verbo impessoal? Um verbo impessoal é aquele que não tem uma pessoa, né? Não tem um sujeito que possa realizar aquela ação. Qual é um verbo que pode ser impessoal? Ventar. Ações da natureza, por exemplo, né? Ninguém, como a gente acabou de ver, ninguém pratica a ação de ventar, né? A natureza que realiza essa ação. Chover, por exemplo. O verbo haver. O verbo haver, ele traz uma ideia de existência. Então, não tem como ter uma pessoa que está fazendo o ato de existir, né? Um pouco confuso essa... É meio psicologia isso aí. Mas esses são alguns verbos impessoais. No caso, os verbos destacados aqui, eles não são impessoais. Acordei, do verbo acordar. Eu acordo, tu acordas. Descobri, do verbo descobrir. Eu descubro, tu descobres. Então, essa a gente já pode eliminar. Ih, rapaz. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá travando ainda? Tá tudo bem? Estão me ouvindo ainda? Tô falando... Ai, gente, que droga. Bom, ok. Então, fazer essa pausa para tomar uma aguinha. Então, tá bom. Então, vou continuar. Lembrando que se vocês perderem alguma coisa, a aula vai estar no YouTube, tá? Aqui. Então, retomando. A gente pode eliminar a alternativa A porque não está se tratando de um verbo impessoal. O verbo impessoal é aqueles que não têm uma pessoa, né? Fenômenos da natureza, ou o verbo haver no sentido de existir. Não é o caso dos verbos destacados aqui, que é o acordar e o descobrir. As duas próximas alternativas possuem mais de um núcleo exposto na frase. Possui somente um núcleo exposto na frase. Antes de vocês perderem, muitas aspas, perderem tempo tentando descobrir qual que é o núcleo da frase e tudo mais, vamos retomar, vamos lembrar o que o enunciado está pedindo. O que o enunciado está pedindo é que justifique
por que que o sujeito é oculto? Por que que a gente sabe que o sujeito é oculto? O sujeito oculto nada tem a ver com o núcleo da frase. O sujeito, quando ele é oculto, ele se relaciona com o verbo. A gente sabe qual é o verbo, não tem nada a ver com o núcleo, né? Então, quando vocês lerem isso, vocês já podem cortar, entendam o que que o exercício está pedindo para vocês, sabe? Se ele está pedindo para justificar por que que um sujeito é oculto, e para isso a gente precisa olhar para o verbo, não precisa olhar para o núcleo. Então, ao invés de vocês ficarem quebrando a cabeça, tentando entender, poxa, qual que é o núcleo? Não precisa, tá bom? Então, a alternativa A, B e C podem ser cortadas também. Alternativa D. Os verbos apresentam-se na terceira pessoa do plural. Vamos lembrar as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, ela. São as 3 primeiras pessoas do singular. Nós, vós, eles e elas. São as 3 pessoas do plural. Os verbos apresentam-se na terceira pessoa do plural. Eles e elas. Bom, vamos usar esses pronomes, eles e elas, para tentar conjugar os verbos que estão aqui. Eles, acordei. Eles, descobri. Não. A gente sempre comenta que o pronome, o sujeito que está acompanhando o verbo, eles andam juntinhos. Então, se eu falo para vocês, eu acordei, está se referindo à pessoa eu, acordei. Se eu falo ele acordou, ele está no singular, terceira pessoa do singular, acordou. Agora, se eu passo para o plural, eles acordou, não, eles acordaram. Por isso que a alternativa correta desse exercício, deixa eu ver se está tudo certo aqui, exatamente, é a alternativa E. A desinência verbal, esse nome complicadinho, nada mais é do que explicar que a flexão do verbo sempre varia de acordo com a pessoa, com o modo, né, e com o número. Então, se a gente está falando de singular, se a gente está falando de plural, se a gente está falando de primeira pessoa do discurso, segunda, terceira, tudo isso influencia a forma com que o verbo vai ser conjugado, tá bom? Então, era isso que o exercício ele queria trazer. Entender por que o sujeito oculto, mesmo que ele não esteja escrito, a gente sabe qual é. Qual que é o sujeito oculto nessa frase? Eu. Quando eu acordei e eu descobri que meu computador estava sem conexão com a internet. E a gente só descobre esse eu porque o verbo ele está conjugado adequado à primeira pessoa do singular, que é o eu. Ai, que felicidade, gente, que vocês acertaram. Parabéns. Esse foi tranquilo, né? Vamos para o próximo. Esse aqui foi da ETEC do ano passado. Vamos lá. Democracinhas. Candidato. Me ajuda a comer, candidato? Mas é claro que te ajudo. Tem um sanduíche aí? Tem um sanduíche para a gente dividir? Vamos lá. O humor dessa charge é um pouco... né? Então, o verbo ajudar, utilizado na fala dos personagens, está conjugado em modo e tempos verbais diferentes. Identifique a alternativa em que o modo e o tempo desse verbo estão analisados correta e respectivamente. Então, vamos lá. Agora a gente está falando de tempos verbais. Vamos identificar aqui a fala deste mocinho. Candidato, me ajuda a comer, candidato? Quando eu falo me ajuda, eu estou expressando uma ordem, né? Não uma ordem, mas um pedido, né? E vamos lembrar, a gente tem subindo aqui um pouquinho, aqui, né? A gente tem o tempo indicativo, que indica uma certeza, a gente tem o tempo subjuntivo, que indica uma ideia, e a gente tem o modo imperativo, que indica uma ordem, um pedido, uma coisa mais direta, né? Quando eu falo para vocês, me ajuda, eu tô falando o quê? Eu estou fazendo um pedido. Então, desde já a gente consegue pensar que o que esse mocinho está fazendo aqui é uma conjugação no tempo imperativo, né? Porque ele está pedindo, me ajuda, ok? Ui. É isso aí, Raíssa. É um pouquinho confuso mesmo, mas a gente sempre tem que
tem que olhar o contexto da fala, né? Então, candidato, me ajuda. Ele está fazendo um pedido, né? Ou se ele falar de forma mais, vamos dizer assim, agressiva, ele pode até estar dizendo uma ordem, me ajuda, né? Você me ajuda. Então, vamos lá. Vamos partir do princípio que esse moço aqui que está pedindo ajuda está fazendo uma ordem. Logo, a gente considera o modo imperativo, né? E aí, vamos olhar a frase do maravilhosíssimo candidato. Mas é claro que te ajudo. Te ajudo. Então, vamos lá, gente. Uma coisa legal para vocês terem em mente quando vocês forem fazer um exercício de alternativas. Se vocês já sabem uma resposta, então já vão para que vocês sabem, para a gente poder ir por eliminação e assim facilitar o processo de resposta de vocês. Então vamos lá. Vamos achar aqui, no primeiro ajuda, qual que está falando que é um imperativo. Opa, presente, presente, pretérito, subjuntivo, subjuntivo, indicativo. Opa, tem um imperativo aqui. Tem 2 imperativos aqui, na verdade. Então, a gente já pode cortar essas 3, porque a gente sabe qual é o módulo do primeiro ajuda que está sendo solicitado, né? E aí, a gente segue aqui a partir dessas 2 alternativas, o que já facilita muito para vocês na hora de responder e não ficar perdido em 5 alternativas, e sim só escolher 2. D. Já tem gente aqui fazendo suas apostas na D. Então, vamos lá. Ajuda, imperativo informativo. Ajudo, presente do indicativo. Ok. Ajudo, futuro do indicativo. Quem respondeu a alternativa D, acertou, o que me deixa muito feliz. Por quê? Porque quando o rapaz ele está pedindo ajuda, ele está fazendo algo imperativo, né? Ele está fazendo um pedido. Quando o candidato ele responde, claro que eu te ajudo, eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda. Está no presente, claro que eu te ajudo, certo? Não é como se ele estivesse dizendo, eu te ajudarei, ele te ajudarás. Que aí sim estaria no futuro do indicativo. Ficou claro esse? Isso, gente, parabéns, parabéns. Esse foi tranquilão, né? E é isso. Os verbos, eles podem ser utilizados nos mais diferentes tempos, nos mais diferentes modos. Ler com atenção o que o texto, a charge, a tirinha, uma letra de música está tentando te passar, te demonstrar e entender. Tipo, poxa, isso aqui é um pedido de ajuda? Se é um pedido, se é uma ordem, é tal modo, né? Isso é uma afirmação? Isso é um desejo? Se a gente conseguir identificar isso, entender os modos verbais, os tempos verbais e tudo isso, fica muito mais fácil. E aí tem uma coisinha que é bem tranquila também, que a gente viu relacionado a verbos, que apareceu também, né, quando a Bruna perguntou para vocês o que vocês queriam que retomasse um pouquinho, que é a questão da transitividade verbal, que os nomes são complicadíssimos, mas no geral é bem tranquilo. Quando a gente fala de transitividade verbal, a gente está falando da relação de dependência de um verbo e de um complemento, né? Então, se eu falo para vocês, vamos lá, Vera morreu, né? Ou aquele casal vizinho nosso se casou. Esses são verbos que eles têm um sentido completo em si mesmo, né? Se eu falo para vocês, Vera morreu, poxa, provavelmente vocês vão me perguntar, morreu de quê? Morreu quando? Né? Desejar os sentimentos, esse tipo de coisa. Mas, isso que vocês vão perguntar é a mero título de curiosidade. Porque quando eu falo Vera morreu, vocês entendem o que eu quis dizer. Ela morreu, pronto, acabou. Né? Se eu falo, eles vão se casar, provavelmente, por curiosidade, vocês perguntem. Nossa, quando? Quanto tempo juntos? Não sei o que, não sei o que lá. Isso é mera curiosidade. Porque quando eu digo eles vão se casar, a ideia é um casal que vai se unir nos laços do matrimônio e tudo mais, já tá completo, entendeu?
Então, esses verbos, eles são chamados de intransitivos. Eles não precisam transitar por nenhum complemento adicional, porque o verbo em si, ele já tem o sentido completo, sabe? Assim acontece também com o verbo chorar, que eu coloquei aqui no exemplo. Eu quero chorar. Provavelmente você vai me perguntar, nossa, por quê? O que aconteceu? Você está triste? Aconteceu alguma coisa? Por curiosidade, por tentar ajudar. Mas quando eu digo eu quero chorar, a mensagem foi completa. Você vai entender que eu quero ter essa reação biológica que é de soltar água pelos olhos, sabe? Então esses verbos, eles não precisam transitar, eles não precisam passear, né? Vamos pensar assim. Eles não precisam passear por complementos para que a mensagem seja direta, seja completa, ok? Até aqui bala na escola. Gente, mapa mental é tudo. É muito melhor do que, pelo menos pra mim. E eu sei que ajuda muita gente. Mapa mental é sucesso pra ajudar a estudar, porque o conteúdo fica mais claro, sabe? Fica mais visível e ajuda vocês na hora de estudar. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mapa mental, eu posso recomendar alguns vídeos, algumas coisas que ajudam bastante. Se a gente tá falando que tem verbos, né, que tem o seu sentido completo, logo, tem os verbos que não têm o seu sentido completo, né? Então, se eu falo pra vocês, Suzana vende. Logo, vocês vão falar, Suzana vende o quê? Né? Porque o verbo vender precisa de um complemento. Quem vende, vende alguma coisa. Se eu viro pra vocês também e falo, você conhece? Conhece o quê, né? Esses são verbos que precisam de complementos, assim como o verbo gostar, assim como o verbo poder, né? Vamos pensar também. Eu assisto. Assiste o quê? Ah, eu assisto séries, eu assisto Netflix, eu assisto filmes, coisas assim. Então, quando vocês pensarem em um verbo, coloquem ele numa frase. Só coloquem, sei lá, o sujeito, né? Eu. E coloquem o verbo. Eu vendo. Se logo automaticamente vocês precisarem fazer essa pergunta, o quê? Vocês vão saber que esse verbo, ele é transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele precisa transitar, né? Pra achar um complemento. E aí tá a grande sacada. O complemento, esses complementos, eles têm um nome específico, que é o objeto, né? Então, tem o complemento, que é o objeto direto, que nessa resposta de o que não tem uma preposição, né? Então, vamos lá. Suzana vende vende. Vende o quê? Vende livros. Tá vendo que aqui, entre o verbo e o complemento, não tem nenhuma preposição? Então, ele é um objeto direto. Ele vai direto para o complemento e pronto, acabou. A mensagem está completa. E aí, a gente tem o nosso objeto indireto, que precisa de uma preposição. Então, vocês conseguem identificar isso também fazendo a pergunta para o verbo, né? Então, eu gosto. Eu gosto de quê? Tá vendo que a gente não tá mais utilizando o artigo o, a gente está utilizando a preposição de. Eu gosto de quê? Eu gosto de música. Eu não posso ir. Eu não posso ir onde, né? Eu não posso ir aonde? A tua festa. O acraseado é uma preposição. Lembram que é a junção de dois as? Então, é isso. É basicamente isso. Verbos transitivos são o verbo, que precisa de um complemento, né? Então, vendo o quê. E aí, você tem aqui o verbo. Se ele tiver que passar pelo pedágio da preposição, para chegar no objeto, que é o complemento dele, ele é indireto, porque ele não conseguiu fazer esse trajeto aqui, ó, diretamente. Agora, se ele não precisa passar pela preposição, se ele pode fazer um desvio aqui e ir diretamente para o objeto, diretamente, ele é um objeto direto. Tranquilo até aqui? Perfeito, Raíssa. Depois, a gente teoricamente chegou no horário da aula, mas eu gostaria de só resolver um exercício sobre objeto com vocês, e aí eu mando alguns materiais sobre mapa mental. Vocês conseguem ficar aqui mais uns 5 minutinhos? Tá tranquilo para vocês?
Ai, que bom, gente. Então tá bom, já vou liberar vocês para esse sabadão ensolarado. Mas vamos lá. Aqui. É um exercício da Coppev de 2016, que é um vestibular. Você fala que saudade é sensação de perda. Pois é, e eu lhe digo que não sinto nada, não perdi nada. Gastei tempo, emoções, corpo e alma. E gastar não é perder, é usar até consumir. O que esse exercício está pedindo? Qual a classificação sintática das orações destacadas no texto, respectivamente? Então, o que esse enunciado está pedindo? Primeiro, classificação sintática. Lembra quando a gente estava acabando a análise morfológica e entrando em análise sintática que eu expliquei que todo enunciado vai explicar qual a análise que ele quer saber? Aqui ele especificou qual a classificação sintática. Então, tranquilo, a gente não vai pensar em classe gramatical, pronome, substantivo, artigo, esse tipo de coisa. A gente vai para as classes sintáticas, né? Vamos lá. Você fala que saudade é sensação de perda. Vamos analisar primeiro esse período. Você fala. Você é o sujeito, é quem está agindo nesse caso, né? Você fala que saudade é sensação de perda. Esse fala que saudade é sensação de perda é o predicado da oração. Então, aqui a gente já identificou o sujeito e o predicado. E aí, vamos lá. Você fala. Fala o quê, né? Fala é um verbo transitivo, porque ele precisa transitar, ele precisa de um complemento. Ele precisa passear pelos complementos até achar um que deixa a mensagem clara, né? Então, você fala o quê? Que saudade é a sensação de perda. Não interessa o quão longo seja o objeto que complementa esse verbo. O que a gente precisa pensar é que se entre o verbo e o complemento tem ou não tem uma preposição, ele é direto ou indireto. Nesse caso, você fala o quê? O quê não é uma preposição, né? É um pronome, é um artigo. Então, a gente já sabe que isso aqui é um objeto e isso aqui é um objeto direto. Vamos analisar aqui, ó. Qual são as alternativas que já matam pelo menos uma que a gente sabe, né? Objeto direto. A, D e E a gente pode cortar. Então, beleza, a gente tem duas alternativas aqui, o que deixa o exercício muito mais fácil. Vamos analisar a segunda oração. E eu lhe digo que não sinto nada. Qual é o sujeito dessa frase? Eu. Lhe digo que não sinto nada, não perdi nada, é o predicado dessa oração. Tranquilo? Qual que é o verbo? Digo, do verbo dizer. E eu lhe digo. Digo o quê? Digo também é um verbo transitivo, porque ele não tem um sentido completo. Se eu falo para vocês, e eu lhe digo. Digo o quê? Certo? O quê? De novo, também não é uma preposição. Não tem nenhuma preposição aqui entre o verbo e entre esse objeto aqui. Então, se não tem nenhuma preposição, se ele não passa pelo pedágio da preposição e ele segue, se o verbo segue diretamente para o objeto, o que ele é? Ele também é um objeto direto. Vamos ver aqui qual que é a opção